seu amor é completo. Olá, boa noite, como estão? Espero que estejam em paz. Deus abençoe a vossa vida. Estava ali distraída a enviar os pedidos para as pessoas assistirem a esta live que vamos fazer hoje aqui acerca das mulheres. Trago aqui hoje uma mulher muito especial. Creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Diga-me só uma coisa, está muito escuro aí, eu não sei se há aqui pessoas que são de outras nações e não falam o meu português. Aqui fundiu-se a lâmpada, o que quer dizer é que se rebentou uma lâmpada. Então eu só estou com uma, estou com a do computador. Pronto, eu espero que se esteja a ver bem aí, não é? Acontecem estas coisas, mas vamos em frente, não é? Vamos em frente, como se diz, vamos em frente que atrás vem gente. Então, vamos falar hoje acerca de Isabel. Vamos falar acerca de Isabel, uma mulher muito especial, e vamos aprender com uma mulher que realmente era uma mulher que seguia a Deus. Então, vamos começar aqui primeiramente com um provérbio, não é? De Salomão, uma frase que diz assim: uma mulher capaz, inteligente e virtuosa. Tem aí mulheres capazes, inteligentes e virtuosas? Eu creio que sim. Mesmo que você não se sinta assim, creia que o desejo de Deus para o seu coração é que você seja uma mulher inteligente, virtuosa e uma mulher capaz. Essas são qualidades que Deus tem para a sua vida. Talvez você às vezes não se sinta assim tão capaz, mas saiba que se você pedir a Deus, orar a Deus, Ele concederá o desejo do seu coração, porque está alinhado com o coração dele. Então, aqui continuando, uma mulher capaz, inteligente e virtuosa, quem a achará? Ela é muito mais preciosa do que as joias, e o seu valor excede em muito o de rubis ou pérolas. Então saiba que o seu valor como mulher excede o de rubis ou de pérolas. Se alguém lhe disse que você não tinha este valor, se alguém lhe disse palavras contrárias, que você era isto, que você era aquilo, saiba que isso não pertence à identidade que Deus tem para a sua vida. Então, alinhe-se com a identidade que o Senhor a criou. Alinhe-se com o ADN de Deus. Você tem o ADN de Deus, você tem o Espírito Santo em si, então você está alinhada com a identidade de Cristo. Você é a expressão de Deus aqui na terra, sal e luz. Então, por que é que estamos a iniciar com este versículo maravilhoso? Porque realmente Isabel foi uma mulher virtuosa, uma mulher de excelência. Então vamos falar dela, não é? Nós já falámos de muitas mulheres, já falámos aqui de mulheres que não foram assim tão boas, mas aprendemos com os erros delas, não é? Tomar aqui um pouquinho de água, respirar fundo. Então vamos lá. Isabel, uma mulher de caráter e uma boa esposa. Lucas existiu... Não, Lucas capítulo 1, peço desculpa. É o capítulo que vamos entrar. Lucas capítulo 1. Está a ver? A lâmpada rebentou, então às vezes há aqui uma dificuldade. Então Lucas 1, versículo 5 diz: existiu no tempo de Herodes, o rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era uma das filhas de Araão. O seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus. Então repara aqui numa das qualidades. Eles eram pessoas justas diante de Deus, eram pessoas retas, eram pessoas dignas, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Repare, eles andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então eram pessoas obedientes aos mandamentos do Senhor. Eram pessoas que realmente priorizavam a Deus. E saiba que se você é uma mulher, estão aqui só mulheres, glória a Deus, também podem entrar homens, também são bem-vindos. Saiba que se você é uma mulher que realmente anda nos mandamentos do Senhor, Deus vai abençoá-la.
Ele ama que nós obedeçamos aos seus mandamentos. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Então vamos aqui entrar. Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então aqui nós vemos que ela era estéril, Isabel era uma mulher estéril e eles já não eram nenhuns miúdos, não eram nenhuns jovens, eles tinham idade avançada. Idade avançada, isto quer dizer que eles já eram idosos. Então talvez a esperança deles até de ter filhos já fosse diminuída. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, então, tendo aqui em conta que Zacarias era sacerdote diante do Senhor. Ele tinha uma vida reta, digna, obedecia aos mandamentos de Deus e era sacerdote diante do Senhor. Então era uma referência para as pessoas, ele. Na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora à hora do incenso. Olhe que maravilha! Eu quero dar aqui só uma pausa para este pormenor. Repare numa coisa que você hoje em dia tem, que naquela altura não tinha. Então, aqui ele tinha que ter uma sorte, coube-lhe uma sorte para entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E agora você tem acesso livre. O véu, após Jesus Cristo morrer, o véu foi rasgado, aquilo que a separava de Deus para que você pudesse orar, para que você se pudesse dirigir a Deus, aquilo que a separava já não separa mais. Então agora você não tem que esperar que lhe caiba uma sorte para você possa ir diante de Deus fazer os seus pedidos. Não precisa de ser um sacerdote a ir lá por si. Você pode estar sempre com Deus. Você pode andar sempre com Jesus. Você pode orar sempre a Jesus. Você pode ter intimidade com Deus. É da vontade de Deus que você tenha um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Orai sem cessar, não desista dos seus sonhos, não desista dos desejos do seu coração. Olhe, este homem e ele era sacerdote, ele servia a Deus. Ele servia a Deus, tinha uma vida reta, tinha uma vida íntegra, era um servo realmente do Senhor, um homem que realmente servia. E o anjo do Senhor, pronto, naquele momento que ele lá entrou, e o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita, no altar do incenso. Agora imagina o anjo do Senhor aparecer assim em pé, não é? Aparecer assim em pé. Zacarias vendo, turbou-se, caiu de temor sobre ele. Eu, por acaso, eu acho que se eu também visse um anjo, eu também caía de temor. Eu nunca tive essa experiência, sei de pessoas que já tiveram essa experiência. Eu ainda não tive assim uma experiência de ver um anjo. Já tive uma experiência do meu chamado pessoal, quando o Senhor me chamou, eu vi algo sobrenatural, mas assim de ver um anjo com todo o formato, com toda a estrutura de anjo, nunca vi. Já vi algumas coisas, já tive algumas visões, mas anjo nunca vi. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida e a mulher, a Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João e terás prazer e alegria. Olhe que lindo! E terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, irá adiante dele no espírito a virtude de Elias. A virtude de Elias, profeta Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Um povo bem disposto. Então Deus preocupa-se que o seu povo esteja bem disposto. Deus preocupa-se que os corações dos pais se convertam aos filhos, que os rebeldes vão ser prudentes.
que se convertam os rebeldes à prudência dos justos. Então, repare numa coisa, Isabel era estéril. Isabel era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. Eles eram avançados em idade. Então, talvez para aquele casal, se este anjo não aparecesse ali, se aquele anjo não aparecesse ali a confirmar que a oração de Zacarias tinha sido ouvida. Mas repare numa coisa, não é tarde para você orar. Não é tarde para que você vá diante de Deus, pedir aquela cura que você precisa, pedir aquela restauração, pedir que o Senhor realize aquele seu sonho. Talvez você seja uma mulher que queira ser mãe. Não é tarde para você ser mãe. Olhe, eu profetizo na sua vida. Esse é um dom que realmente, pela graça do Senhor, Ele me deu. Foi esse dom de declarar mulheres que são estéreis. Declarar fertilidade. Eu declaro sobre a sua vida fertilidade. Seja em que área for. Em nome de Jesus Cristo, se você quer ser uma mãe, ou seja mãe de filhos ou mãe espiritual, eu declaro fertilidade sobre a sua vida. Que você possa dar à luz planos e projetos vindos do Senhor. Que você possa dar à luz essa criança que você tanto deseja. Que você possa dar à luz esse ministério que você tanto deseja. Em nome de Jesus. Amém? Então, está declarado sobre a sua vida, receba. Olha que eu já fiz esta oração por algumas pessoas e algumas pessoas na altura, pessoas que nem queriam em Jesus, ficaram e umas vieram a ser mães no mesmo ano. Então, estamos aqui para abençoar a sua vida, não é? Então temos que ir aqui na sequência da palavra também orar sobre ela. E se o Espírito Santo de Deus coloca algo no meu coração para eu orar e para eu profetizar na sua vida, eu profetizo e eu oro para abençoar a sua vida. Amém? Então, imagine, ele foi orar porque Isabel com certeza que queria ser mãe. Então, a oração de um sacerdote também na sua vida é muito importante. Às vezes a sua oração hoje em dia é muito importante. Mas se você é uma mulher casada, a contribuição, ou seja, a união do desejo do seu marido com o seu desejo também é muito importante. É muito importante que o seu marido cumpra o papel dele também como sacerdote. Então eles aqui ganharam a recompensa também por causa de andarem justos. Eles eram justos perante Deus. Eles eram justos perante Deus. Eles serviam a Deus. Eles priorizaram a Deus. Então, eles foram gerar também um filho muito abençoado, que foi João Batista, aquele que abriu os caminhos para o Senhor Jesus. Então, aqui, agora Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus e fui enviado a falar-te destas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então, repara aqui numa coisa. Ele foi ali, orou, e quantas vezes também acontece consigo mesmo aqui o que aconteceu com Zacarias. Olha, ele foi orar, ele pediu uma coisa e o anjo... Então, repare numa coisa. O anjo apareceu diante dele ao ponto dele cair e se prostrar aos pés do anjo, porque viu algo físico. Ouviu a voz, a confirmação de que ele ia ter um filho, ouviu tudo o que ia acontecer, que o filho ia converter os corações dos pais aos filhos, dos rebeldes à prudência dos justos. Então ele ouviu o anjo a falar tudo e depois ainda duvidou da bênção, duvidou da promessa. Ele disse assim: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velha, minha mulher avançada em idade. E respondendo ao anjo disse... Então ele duvidou. Então o anjo ali o repreendeu, não é? E disse: porque não crestes nas minhas palavras. Então ele ficou mudo. O Zacarias ficou mudo, sem falar
até à altura depois do tempo se cumprir, de realmente de João Batista nascer. Então, Lucas 1:24. E depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim fez o Senhor nos dias em que se atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Porque ela era uma mulher que também passava vergonha, porque as pessoas achavam muito estranho ela não dar à luz. Então era uma mulher que estava debaixo do opróbrio. A própria palavra diz isso. Opróbrio é a pessoa estar envergonhada, estar por uma situação assim, sentir-se envergonhada, sentir-se oprimida. Então ela devia levar críticas de algumas pessoas, sentir-se envergonhada, a sua autoestima devia de estar muito para baixo. Ou seja, aquilo para ela, aquela bênção fez com que ela se fosse ocultar como forma de gratidão e só cuidar da gravidez para ficar ali escondida. Naqueles dias, ela se ocultou. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então, aqui Lucas 1:39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas a uma cidade de Judá e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, olha que coisa mais linda que você vai ouvir agora. Até vou beber aqui um pouquinho de água. A saudação de Maria, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha, ou seja, João Batista, que estava dentro dela, saltou no seu ventre. Saltou no seu ventre. Então eu tenho a certeza que este encontro entre Maria e Isabel foi um encontro preparado por Deus. E saiba que Deus também prepara encontros na sua vida. Deus prepara conexões para a sua vida. Assim como naquele tempo Ele preparou este encontro, onde aquela criancinha estava ali dentro. Tanto Jesus estava na barriga de Maria e João Batista na barriga de Isabel. Olha que coisa linda! A criancinha saltou no seu ventre, Isabel. Olha, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, só o facto de Maria carregar Jesus, ela já carregava a presença, já carregava o poder de Deus, carregava algo sobrenatural. Então, ela, só de estar no ambiente onde Isabel estava, João Batista e Isabel foi cheia do Espírito Santo, exclamou com grande voz. Então ela exclamou com grande voz, então ela teve de realmente expressar aquilo que ela estava a sentir. Ela exclamou com grande voz. Quando ela exclama com grande voz, é porque o que ela sentiu foi sobrenatural e ela teve de o expressar. Exclamou. Então exclamar é dizer com muita afirmação, e eu creio que ela falou com voz profética, que falou mesmo. Exclamou com grande voz e disse com uma voz profética: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Então ela falou e profetizou: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provei isto a mim, que venha visitar-me a mão do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois olha o que ela falou aqui profeticamente. Olha que lindo! Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então ela foi cheia do Espírito Santo quando entrou ali, quando se juntou naquele ambiente com Maria. Ela ficou tão cheia do Espírito Santo que teve que profetizar, teve que falar.
Então, quando você é tocada pela presença de Deus, quando você é tocada pelo Espírito Santo, quando você é cheia do Espírito Santo, você também deve de abrir a sua boca para profetizar e falar as coisas que o Senhor coloca no seu coração. Não se cale, profetize a outra mulher, profetize aos seus filhos, profetize ao seu marido, ore, abra a sua boca, exclame alto, expresse aquele que está em si. Deus está à espera de mulheres que se levantem com poder. Mulheres que se levantam para orar, mulheres que se levantam para cumprir propósitos grandiosos, para dar à luz projetos que o Senhor já colocou no vosso coração. Então estas mulheres estavam para dar à luz planos, propósitos de Deus que iriam mudar a terra. Então aqui João Batista iria abrir os caminhos para o Senhor. E ele já ia fazer coisas maravilhosas, ele ia trazer algo maravilhoso. Vai converter muitos filhos de Israel ao Senhor e levava a virtude. E eu quero aqui dizer uma coisa. Lhe porás nome de João e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, que os projetos que você vai dar à luz, projetos que Deus colocou dentro do seu coração, os seus sonhos, os desejos do seu coração, eu profetizo na sua vida que eles vão trazer alegria para muita gente. Alegria para muita gente. Alegria para muita gente. Aquilo que você vai dar à luz está dentro dos planos e propósitos do Senhor. Vai trazer alegria para muita gente. Persevere em nome de Jesus Cristo. Não desista. Ok, aqui e naquele, estamos a falar, pois então, ao chegar a... Eis que já bem-aventurada que creu, onde cumprisse as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E pronto, e terminamos aqui esta palavra, que estamos a falar acerca de Isabel. E o que é que nós aprendemos aqui com Isabel? Aprendemos que devemos ser mulheres realmente que servem a Deus. Esta mulher aqui era uma mulher respeitada, porque mulher de um sacerdote, e ela andou em caminhos retos, então ela era uma mulher de oração. Ai, tirei aqui umas notas, já me estava a esquecer, fiquei aqui tão empolgada com esta palavra, acho que até eu fiquei cheia do Espírito Santo agora. Glória a Deus. Então eu tirei aqui umas notas para partilhar consigo, que realmente são... Repare, eu paro às vezes para meditar que mulheres que tiveram dificuldade em gerar, dificuldade em dar à luz, sempre deram grandes projetos de Deus. Então, aqui algumas mulheres. Sara, Rebeca e Ana. Sara, Rebeca e Ana. Foram mulheres que estavam ali com dificuldade também para gerar. Então talvez você está com dificuldades para gerar alguma coisa na sua vida. Mas consagra ao Senhor aquilo que você faz e os seus planos darão certo. Consagre ao Senhor os seus planos e eles darão certo. Olhe, elas foram mãe de Isaac, Jacó, Samuel. Elas geraram tanto Ana como Rebeca, como Sara. Elas geraram. Você também vai gerar. Você também vai gerar. Você vai gerar. E agora, para terminarmos, aqui algumas virtudes que a Isabel... Isto foi uma nota, é umas notas que eu tirei. Algumas virtudes que Isabel tinha que serão benéficas para a sua vida e realmente ela tinha um caráter excelente. Era uma mulher virtuosa. Então a vida dela foi caracterizada por virtudes como humildade, modéstia, e estas tornaram-se particularmente evidentes quando a sua parenta Maria visitou inesperadamente durante o período da sua gravidez. Então, a rivalidade era absoluta, estranha a Isabel. Em vez de falar acerca de si mesma, deu toda a atenção a Maria. Então, isto aqui chama-se considerar a outra superior a si mesma, ou considerar os outros superiores a si mesmo. Então, é de agrado ao Senhor
que nós sejamos humildes. Humildes, considerar o outro superior a si mesmo. Então ela podia estar ali ensoberbecida, como quem diz, eu era idosa, eu era estéril e eu agora vou dar à luz. Vou dar à luz. O homem que isto, e ela ficou calada, não disse nada. Deu toda a atenção a Maria e reconheceu imediatamente que, sendo superior a ela, este tornou-se um encontro não de uma mulher idosa com uma jovem, mas da mãe de João, que prepararia o caminho com a mãe de Messias, cujo caminho tinha de ser preparado. Isso fez uma grande diferença. Isabel reconheceu com uma humildade e uma modéstia realmente invejáveis. Não era absolutamente nada ciumenta, não achava difícil chamar à mulher muito mais nova a mãe do meu Senhor e bendita entre as mulheres. Bendita entre as mulheres. Então ela teve a humildade também de ver realmente, sentir aquela realidade. E o que é que nós aprendemos? Às vezes Deus quer que nós abramos a nossa boca para abençoarmos alguém. Às vezes há portas que se abrem na nossa vida porque Deus coloca no nosso coração algo que temos que dizer. Então aqui Isabel até abençoou Maria com aquelas palavras proféticas. E às vezes eu sei que aqui tem mulheres assim que têm essa palavra profética e se permitem ser usadas por Deus, que Deus continua a abençoar a sua vida. Tem mulheres aqui assim, mas se você ainda não tem essa humildade, que o Senhor possa trazer essa humildade para o seu coração, porque você vai ser muito beneficiada da parte de Deus por isso. Você abrir a sua boca e permitir ser usada por Deus no momento certo, com muita humildade. Deixe o Senhor Jesus a usar. Amém? Então, que palavra maravilhosa esta acerca de Isabel. Glória a Deus! Então eu quero orar pelas vossas vidas para terminar esta live que está muito boa. Quero abençoar a sua vida. Amém? Paizinho querido, eu quero render graças por esta live, quero render graças por toda a palavra ministrada aqui neste momento. Quero abençoar a vida das minhas irmãs que aqui estão, que realmente elas possam ter sido tocadas, que toda a esterilidade que estava na vida delas possa ter sido arrancada pela raiz, que o Senhor possa trazer realmente algo sobrenatural pela vida delas, trazer à memória delas aquilo que traz esperança, talvez algum sonho, algum projeto que elas já tinham esquecido, mas que o Senhor possa trazer à memória delas aquilo que dá esperança, para que elas possam dar à luz, para que elas possam dar à luz, para que elas possam dar à luz e com muita humildade, que elas possam viver os planos e propósitos que o Senhor tem para a vida delas, em nome de Jesus. Eu abençoo as vossas vidas, tenham uma noite de paz, em nome de Jesus Cristo, e assim que eu faço aqui mais uma live para falarmos das mulheres, ou falar uma palavra que o Senhor colocar no meu coração para abençoar a vossa vida. Amém? Deus vos abençoe, obrigado por todas as que estiveram aqui, hoje foi só mulheres, aleluia, glória a Deus. Beijinhos grandes no vosso coração. Quando é mulheres posso dizer isto. Beijinhos grandes, I love you, beijinhos muito. Fiquem em paz.